Está no ar, heróis e mais. Mas que esse Anéis do Poder tá uma coisa assim que vai ser o churume, isso aí não tenha dúvida. Quando eu fiquei sabendo da primeira notícia de que eles contrataram um especialista em intimidade, isso há um ano atrás, eu já vi que ia dar merda, porque o único papel desse especialista em intimidade é para garantir que cenas de sexo sejam de bom gosto, não para o público que está assistindo, mas para as pessoas que estão participando da cena, né? Que não haja nenhum tipo de... Enfim, né? Ainda mais com de agressão, né? De assédio, né? Essas coisas. De assédio, de tudo mais. E até para, isso aqui, se você fizer isso, vai aumentar o rating, né? Isso aí vai deixar de ser PG-13 para, sei lá, para rated R lá. Então, existe isso também para isso. Mas aí eu já notei, bicho, vai ter putaria no negócio. Uma obra que é assexuada, praticamente. Pois é, legal, muito legal você falar isso, porque quando você tocou nesse assunto, algumas pessoas começaram a comentar sobre essa questão que eu acho que é o grande diferencial entre as duas obras, como você falou. E aí a Evelyn, acho que está respondendo a outro escrito que falou, não é a necessidade de colocar essa atração sexual em tudo. E aí eu vou passar a bola para você, Jorgeta, sobre essa questão, e aí a gente já entra, como o Geek Velho já deu esse pontapé sobre as duas obras, falar um pouquinho sobre justamente esse tom. Existe uma essência que todo mundo percebe, mesmo aquelas pessoas que não gostam de uma das obras, mas dá para perceber que há uma essência espiritual entre a lore de Senhor dos Anéis e a lore de Game of Thrones. E agora House of the Dragon em questão, né? As duas séries novas. Então, o sexo é algo realmente escrachado em uma das obras, no caso, a obra do Martin. E aí, o que você acha? Você acha que funciona no Senhor dos Anéis? Bora! Cara, é o seguinte, esse lance da sexualização, cenas de sexo, putaria, escambau todo, a gente sabe muito bem para que serve. É pra chamar atenção, brother. Entendeu? É pra chamar atenção, porque o ser humano, ele é hedonista por natureza. Então, essas putaria vai chamar atenção do grande público, o escambau todo e tal. E assim, puxando aqui o que falarei sobre, por exemplo, o Jeff Bezos, quando ele falou lá que queria o Game of Thrones na Prime, né? Que seria um Game of Thrones na Terra-média. Puta, cara, eu falei assim, não tem nada a ver justamente por conta desse tom da obra, que é o quê? O Tolkien, ele foi um precursor. Ele foi o cara que falou, tá vendo isso tudo aqui, cara? Eu criei sozinho. E agora vocês aí, que vão vir nas próximas gerações, tentem fazer algo também equivalente e tal. E ele criou vários, digamos assim, pupilos, né? Então, você teve, por exemplo... Cara, o nome do cara eu não lembro porque é impossível, mas o criador de The Witcher, ele fala, eu me inspirei em Tolkien, né? A mesma coisa... O nome dele no Alexandre Svizungengen, algum bagulho assim, tá ligado? É um nome bem louco. E aí, cara, você pega esse lance da sexualização, cara, que tem tudo, velho. Tudo que você imaginar hoje em dia, as séries, anime, filmes, os cambal todo, tem que ter, mano. Tem que ter violência total e sangue, morte, sexo, esse cambal todo. E eu fico pensando assim, cara, quando alguém pegar e falar assim, mano... Eu não quero nada disso, entendeu? Eu vou fazer aqui uma história focada num negócio mais metafísico, um negócio mais filosófico, passar uma moral, esse cambal todo. E você não precisa abordar trazer esses aspectos de sexo, de violência, de hedonismo para sua obra, entendeu? E, infelizmente, a gente vê a indústria saturada. Eu destaco aqui, por exemplo, a época lá do Comics Code Authority, lá que tinha lá a regrinha lá, maluca lá, que... Não, a censura. A censura nos quadrinhos do escambau todo. E aí chega lá o Stan Lee, chuta o balde, não, eu vou fazer aqui um Harry drogado, a Gwen Stacy vai morrer, escambau todo. E depois chega, por exemplo, Alan Moore e lança o Watchmen. E o que aconteceu com a indústria depois que lançou o Watchmen? Todo mundo tentou fazer um Watchmen, todo mundo começou a explorar o bagulho mais dark, o bagulho mais violento, o escambau todo e tal. E aí a indústria saturou. Alan Moore já criticou. O próprio Alan Moore já criticou vários desses, né, dessas cópias aí do Watchmen.
Exato, e o que a gente está vendo na indústria hoje em dia é exatamente isso, cara. O mercado está extremamente saturado desse negócio, por quê? Porque vende muito. Porque o ser humano ele tem essa pegada de ser controlado pelos olhos, entendeu? É foda. Entendi. Cara, sobre ainda essa questão do sexo, e aí fazendo o comparativo entre a essência das duas obras, vou aqui para você, Macho Geek, tem um comentário aqui do Guilherme R, que ele fala assim, o sexo, e aí ele tá com o avatar do Daemon Targaryen, que é um dos personagens, na minha visão, dessa série, que é o personagem, é o Daemon, esse cara aí que ele tá com o avatar, o Guilherme. Então vamos lá. O sexo tem papel essencial na obra de Martin. Cersei e Jaime, por exemplo, que são os irmãos ali que tem um caso incestuoso, nada teria acontecido com o Bran iniciando toda a guerra se não fosse a cena entre os dois na torre. E aí, Macho Geek, eu gosto sempre quando pessoas como o Guilherme trazem essa questão do incesto, porque tem incesto em Tolkien. Nos Filhos de Húrin, o Turi Turamba casa com a irmã dele, eu me esqueci o nome, da Finduilas. Finduilas? Não, Finduilas era uma elfa. Me esqueci o nome dela. Ela aí foi ele casa com ela pelo Glaurung. Isso, exatamente. Então, ela foi hipnotizada pelo Glaurung e ela conheceu o irmão muito nova e o irmão nunca a viu. E ela, como foi hipnotizada, não conseguiu reconhecer. Então os dois acabam tendo um caso amoroso trágico que acaba, né, numa tragédia terrível onde os dois morrem. Desculpa, galera, se vocês não leram a história aí, mas, poxa, uma história que tem décadas aí, tem um livro, leiam, isso não vai estar na série, tá? Mas é só para fazer o comparativo que das duas, da essência, para vocês verem que é o mesmo tipo, é o mesmo plot praticamente, né? O incesto, mas sendo abordado de maneira diferente. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Macho Geek. Então, eu acho que essa questão do sexo ela é abordada de forma muito diferente, porque o Tolkien ele tem uma visão muito mais, posso dizer assim, visão mais conservadora, simbólica. Mesmo questão. Ele não é descritivo nessas questões, e eu acho que toda questão que você pegar que meio que flerta com a conotação sexual, ele coloca como uma forma de desejo negativo. Se você pegar, tem essa questão que o Elvis lembrou muito bem. Você tem, por exemplo, a queda de Gondolin com o filho de Eol, que tinha um desejo também por outra elfa, e isso é sempre tratado dessa forma, de uma forma como se o desejo... Isso, ele mesmo. É uma forma de um desejo meio que corrompe a pessoa, entende? Pelo menos que eu entendo, pelo menos que eu me lembre das obras. E já na obra do Martin Luther King, é uma pegada completamente diferente. Não que não tenha... Não que não tenha um fundo... Do Martin Luther King, olha só. Eu pensei que você tava brincando. Mesmo, foi mal. Eu erro o nome toda hora, cara. O pessoal me cobra no meu canal, cara, você erra muito nome. Eu fico viajando aqui, cara. R.R. Martin, pô. O R.R. Martin, nas obras dele, o sexo também tem a sua função ali, cara, mas é diferente, entende? É uma coisa diferente. E assim, eu fiz um vídeo traçando um paralelo entre O Senhor dos Anéis e Game of Thrones, né, cara? Porque era a ideia do próprio Bezos, eu mostrei no vídeo lá as declarações que tinha na época, e eu mostrei também, já falei aqui da estética que tem, as imagens que nós vimos até agora de Senhor dos Anéis, que é muito parecida com a estética da série de Game of Thrones. Também a gente viu aqui o comercial que foi feito, e a estética do comercial é algo que lembra muito mais Game of Thrones do que Senhor dos Anéis. Então, para finalizar, não vou me alongar muito aqui também, senão a gente vai ficar umas 3 horas aqui, que nem na live de ontem, demorou pra cara. Mas assim, resumindo, eu resgatei uma entrevista antiga com o próprio R.R. Martin, não Martin Luther King, o R.R. Martin, onde a frase do próprio é a seguinte: o meu trabalho não é tolkienesco. Simples. Ele mesmo, o próprio autor, fala isso. O que eu tô falando para vocês, eu tô repetindo uma frase do próprio autor. Então, assim, ele pega e ele fala que se inspirou em Tolkien, obviamente, ele faz vários elogios a Tolkien, mas que ele se inspirou para ele criar a sua própria história. E eu acho que isso é o que qualquer autor se sente lisonjeado. Eu acho que Tolkien escutar esse tipo de coisa, se ele escutasse isso, aí sim se sentiria honrado. Ele fala, pô, eu servi como inspiração para um cara criar uma outra história brilhante também, e fantástica, que outras pessoas
que milhões de pessoas ao redor do mundo amaram e tal. Então, eu acho que isso que um autor se sente lisonjeado. Não uma pessoa virar para você e falar, olha, a sua obra é cheia de falhas porque você não está sendo politicamente correto, então eu vou criar uma história aqui nova para corrigir o que você escreveu. Eu acho que isso é um insulto, não é uma forma de você ser lisonjeiro, entendeu? Mas enfim, é isso aí que eu tinha para falar, pessoal. Vai lá. Bom demais. Mafinha, você tá por aí, meu amigo? Então vamos lá. Pegando esse gancho aí, tem um comentário aqui de um inscrito que é o Johan Ferrari, que, cara, sempre vem com comentários ótimos. No último vídeo lá que a gente fez sobre Avatar, ele fez comentários muito bons que inspirou a gente a fazer um vídeo só falando sobre o primeiro filme de Avatar. E ele falou, Tolkien tinha uma visão católica e medieval. O amor verdadeiro é o grande mote dos personagens e a força, e é a força, né, que os guia, e a força que os guia. E aí, Mafinha, você acha que toda essa pegada desse amor aí transcendente, essa galera que acha que Tolkien era racista, eles vão conseguir empregar nessa série? E fazendo contrapartida aí também, se você puder falar um pouco sobre a visão do amor em Game of Thrones, que é uma coisa, acho que um pouquinho menos transcendente, né? Fica à vontade, parceiro. Então, acho que a maior questão de todas é a falta de entendimento e o anacronismo, né, de muitas pessoas e também, né, dos próprios produtores aí, showrunners da série, né? Alunos do J.J. Abrams. Sim, não, mas o que eu tô falando ali do Anéis do Poder, né? Eles são alunos do Tem J.J. dedo Abrams. deles. Sim, alunos Tem do dedo diabo, deles. verdade, É a Bad Robert, tá todo mundo lá. Tudo a mesma verdade, desgrama. Você tem razão. Eu tinha esquecido até desse detalhe maravilhoso. Não, a questão é a seguinte, você pega o Tolkien é um cara que lutou na Primeira Guerra Mundial, né? É um cara que ele vem de um tempo muito diferente do tempo que nós vivemos agora, né? É um cara que viveu uma catástrofe, né? Que até então não tinha sido vista na Europa, né? A Europa foi devastada completamente na Primeira Guerra Mundial, né? Claro que ia se repetir na Segunda, mas até ali ninguém sabia, né? E assim, as pessoas passaram fome, as pessoas sofreram, né? Os garotos morreram, milhões e milhões de garotos morreram naquelas trincheiras, tudo que é tipo de coisa que se possa imaginar, né? Os relatos da Primeira Guerra Mundial, até um livro muito famoso, eu tô tentando lembrar o nome, que conta como era nas trincheiras, que é um negócio irreal. E o Tolkien teve lá, cara, lutando, entendeu? Era um cara marcado. Ele pegou a doença da trincheira, né? Ele pegou a doença, ficou quase, né? Sim, era um cara marcado pela guerra e pela miséria humana mais profunda de todas. Conheceu o inferno, literalmente o inferno, né? Então, e é um cara que só se segurou nesse inferno baseado na fé dele, né? Sim. E a escrita dele reflete 100% isso, né? Quando você vê a relação ali dos hobbits, né? Quando eles falam muito de amor um pro outro, e que a nossa época trata isso como homossexualidade, porque não consegue imaginar que dois homens, né, possam se amar sem ser uma conotação sexual, aí porque não entende, obviamente, o cristianismo, né? Porque não compreende o amor de Cristo pelos homens, né? Que para ele o amor tem que sempre ter uma conotação sexual, e é justamente isso, né, que o cristianismo ensina, que não, né? O amor, ele é muito acima, né, das questões carnais, é muito mais abrangente. O Tolkien impregnou a obra dele nisso, né? Toda ela é baseada nisso. Cara, se você quer negar o cristianismo, né, dentro da obra de Tolkien, você não entende Tolkien, simples, acabou, não tem nem que falar, tá ligado? E esses caras, a gente sabe, né, muito bem da onde esses caras vêm. Eles vêm de Hollywood, esses caras vêm de Los Angeles, esses caras vêm de círculos de artistas, de inteligentinhos, de intelectuais, que são gerações de ateus, né, que vêm lá por década de 50, beatniks, depois hippies, depois não sei o quê, entendeu? Eles não são nem os originais, né, cara? Os caras já são, assim, escolas, vêm de Berkeley, né? Só progressismo, só identitarismo. Esses caras estão quilômetros, aliás, anos-luz de distância dos valores da cristandade, os valores que fizeram a obra tolkieniana.
Está no ar, Heróis e Mais.